Estudo do livro Pensamento e Vida, Emmanuel, capítulo 2, itens 15, 16 e 17. Introdução doutrinária. A doutrina espírita ensina que o espírito é o ser inteligente da criação, responsável por pensar, querer, escolher e agir. O corpo físico, com o cérebro, não é a origem absoluta da consciência, mas instrumento pelo qual o espírito se manifesta no mundo material. Por isso, compreender a relação entre cérebro, pensamento e vontade é essencial para a reforma íntima. O trecho em estudo mostra que a vida mental não é simples fluxo automático. O cérebro produz energia mental, mas a vontade lhe dá rumo. Assim, o destino não nasce apenas do que pensamos, mas da direção que damos ao pensamento. A vontade aparece como ponto de comando, onde o livre-arbítrio se converte em causa. É nesse campo íntimo que o espírito começa a construir, sustentar ou modificar os caminhos que encontrará adiante. Nível literal. O texto afirma que a vontade, contudo, é o impacto determinante. A expressão indica que, entre os elementos da vida mental, a vontade exerce função decisiva. Ela não é simples desejo passageiro, mas força de decisão, capaz de iniciar movimento ou manter a inércia. A imagem do botão poderoso esclarece essa ideia. Diante da máquina mental, a vontade aciona ou interrompe processos. Pode colocar em movimento uma atitude nova, uma reação mais nobre, um esforço de disciplina. Também pode permitir a permanência na inércia, quando o espírito se acomoda aos hábitos antigos. Em seguida, o texto declara que o cérebro é o dínamo que produz a energia mental. O cérebro é apresentado como gerador, instrumento de produção e transformação. Ele organiza a energia do pensamento segundo a capacidade de reflexão que lhe é própria, isto é, conforme os recursos do espírito que o utiliza. Mas o ponto principal vem depois. Na vontade temos o controle. O cérebro produz, mas não dirige sozinho. A vontade conduz a energia mental nesse ou naquele rumo. Desse rumo nascem causas que comandam os problemas do destino. Assim, cada direção mental escolhida começa a criar consequências espirituais, emocionais e práticas. Nível simbólico. O primeiro símbolo central é o dínamo. Um dínamo gera energia, mas não decide o uso dessa energia. Ele pode alimentar luz, movimento e serviço, ou pode desperdiçar força em circuitos inúteis. O cérebro, visto como dínamo, representa essa usina de produção mental. A mente pensa, recorda, associa, imagina e reage. Contudo, a energia que surge ainda precisa de orientação moral. Pensamentos de medo, irritação, desejo, esperança ou trabalho podem aparecer como correntes internas. O valor espiritual não está apenas em sua aparição, mas no destino que recebem. O dínamo mostra que existe força em nós. A questão é saber se essa força será educada. O segundo símbolo é o controle, unido ao botão poderoso. Aqui está o livre-arbítrio em ação. O controle não elimina a máquina, nem destrói o dínamo, ele dirige. A vontade é o ponto em que o espírito deixa de ser passageiro assustado de seus impulsos e assume o posto de condutor. O botão sugere que a mudança começa por uma decisão concreta, ainda que pequena. O controle sugere continuidade, vigilância e direção. Não basta acionar uma vez, é preciso sustentar o rumo. Por isso, a vontade é mais do que impulso inicial, é governo íntimo. Ela escolhe se a energia mental irá para a queixa ou para a gratidão, para a mágoa ou para a reparação, para a paralisia ou para o serviço. Nível espiritual, movimento da alma. O movimento da alma começa quando ela deixa de se confundir com tudo o que sua mente produz. Muitas vezes,
O espírito encarnado acredita ser exatamente aquilo que pensa no primeiro impulso. Surge a irritação, e ele diz: sou irritado. Surge o medo, e ele conclui: sou fraco. Surge a mágoa, e ele declara: não consigo perdoar. Nessa identificação, a energia do dínamo passa a parecer destino inevitável. O texto propõe outra posição interior. A alma é chamada a observar a produção mental sem se render automaticamente a ela. Um pensamento pode surgir, mas não precisa ser coroado como senhor da conduta. Um impulso pode aparecer, mas não precisa receber a assinatura da vontade. Esse discernimento é libertador, porque separa o fenômeno mental da decisão espiritual. A vontade então torna-se instrumento de soberania responsável. Não soberania orgulhosa como se o espírito pudesse tudo sem auxílio de Deus, mas soberania moral, porque ele pode escolher a direção possível no momento. Pode orar antes de responder. Pode silenciar antes de ferir. Pode trabalhar antes de reclamar. Pode reparar antes de se justificar. Esse movimento desloca a alma da reatividade para a ação consciente. Reagir é deixar a máquina seguir pelos trilhos antigos. Agir espiritualmente é tocar o controle e imprimir novo rumo à energia disponível. A mesma força que alimentaria a revolta pode sustentar disciplina. A mesma intensidade que sustentaria a culpa pode mover reparação. A mesma energia que criaria ansiedade pode tornar-se cuidado, planejamento e serviço. Aqui se revela a lei de causa e efeito no campo íntimo. O destino não começa apenas nos atos visíveis, mas nas direções repetidas da vontade. Antes da palavra agressiva, houve energia mental aceita. Antes do gesto fraterno, houve energia mental dirigida ao bem. O futuro se organiza, em grande parte, na oficina silenciosa onde o espírito escolhe o rumo do pensamento. Nível vivencial consciencial. Aplicação pessoal. Na vida diária, a lição pede vigilância simples e constante. Quando a irritação aparece, não é necessário negar que ela apareceu. O primeiro passo é reconhecê-la. Há uma energia de irritação em mim. O segundo passo é perguntar: que rumo darei a isso? Se a vontade entregar o controle ao hábito, a energia seguirá para a palavra dura, para a acusação ou para o arrependimento posterior. Se a vontade assumir o controle, poderá escolher pausa, respiração, prece, silêncio ou conversa mais justa. O mesmo vale para a ansiedade. O cérebro pode produzir imagens de perigo, perda e fracasso. A vontade não precisa brigar violentamente com cada imagem. Pode redirecionar a energia para uma ação objetiva, organizar uma tarefa, pedir ajuda, estudar, servir, descansar com responsabilidade. A energia que antes girava em círculo passa a encontrar caminho útil. Diante da mágoa, a vontade também decide. A memória pode trazer cenas antigas, palavras recebidas, sentimentos de injustiça. A inércia manda repetir a dor, alimentar a narrativa, reforçar a identidade ferida. O movimento espiritual propõe outro uso da energia: compreender, orar, limitar com respeito, buscar reparação possível e não transformar a ferida em morada. Esse ensinamento não autoriza culpa excessiva. Não somos culpados por todo pensamento que surge. A responsabilidade maior está no acolhimento, na alimentação e na direção que damos a ele. A educação da vontade é gradual. Começa em pequenos atos: interromper uma reclamação, trocar uma crítica por uma prece, transformar comparação em esforço, converter medo em prudência. Assim, o destino deixa de ser visto como punição arbitrária.
ele passa a ser compreendido como construção. Hoje, ao escolher o rumo de uma energia mental, o espírito planta causas. Algumas florescerão em paz, outras em provas educativas. A boa notícia é que novas causas podem ser criadas agora. O controle está na vontade, e a vontade pode ser educada pelo Evangelho, pela disciplina, pela prece e pelo serviço. Perguntas de reflexão. Que rumo tenho dado à minha energia mental? Minha vontade tem servido ao hábito ou ao bem? Onde ainda permaneço em inércia espiritual? Que pensamento preciso redirecionar hoje? Que causas estou criando para o meu destino? Eixos de transformação interior. Do dínamo ao controle. O texto ilumina a diferença entre produzir energia mental e dirigir essa energia. A atitude convidada é observar os pensamentos sem se confundir com eles. A armadilha desmascarada é acreditar que todo impulso deve virar ação. Da inércia ao movimento. A vontade é o botão que inicia a mudança real mesmo quando os hábitos parecem fortes. A atitude convidada é escolher pequenos atos de disciplina no bem. A armadilha desmascarada é esperar vontade perfeita antes de começar. Do destino imposto ao destino semeado. O rumo dado ao pensamento estabelece causas que retornarão como experiências educativas. A atitude convidada é assumir responsabilidade íntima sem desespero. A armadilha desmascarada é culpar apenas o mundo exterior pelas consequências que ajudamos a formar.